Podemos começar, Gabi? Muito bem. Então, vamos lá, Rê. O palco é todo seu, Rê. Não tem nenhuma pergunta assim que você queira fazer para começar? Ou eu já começo começando? Olha, eu acho que eu vou te apresentar, né? Porque tem, acho que alguém novo aqui, pelo menos de nome assim eu não conheço, principalmente você está vendo, a Alessandra, acho que é nova aqui. Eu vou apresentar um pouquinho do programa e da Rê, né? Que sempre eu faço essa apresentação. O programa é exatamente o que o nome dele diz. A gente tem o objetivo com o programa Viver Saudavelmente, dividir com a sociedade, né, com a solicitude da Rejane e da Letícia, que está aqui com a gente também, abordar temas que visam a saúde de forma geral, né, como a gente cuidar do corpo e da mente, na verdade, e elas, de forma voluntária e muito solícita, tiram o tempo delas, né, a cada 15 dias, para dividir o conhecimento delas com a gente, né? Hoje, a Rejane vai falar de um tema muito importante para a gente, que é a gente aprender a dizer não. Que parece simples, mas às vezes é tão difícil a gente dizer não, né? E quantos sim a gente diz engolindo ali, ficando com aquilo entalado às vezes, e quanto mal isso nos faz, né? Então, o programa visa exatamente isso, a gente aprender a viver saudavelmente. É esse o nosso objetivo. A Rejane é psicóloga, TCC, né? A linha de tratamento dela, cognitivo e comportamental, e ela voluntariamente divide um pouquinho do muito conhecimento que a Rejane tem. Cada palestra dela, a gente sai com muito conhecimento novo. Eu sou suspeita a falar da Rejane, faz tempo que eu sou super fã da Rejane, por isso que eu fiquei muito feliz. Eu sempre repito que eu fiquei muito feliz quando eu convidei ela de pronto, assim, sem titubear, aceitou participar do programa que está engatinhando, e ela me entende, assim, um sonho grande meu que está engatinhando, mas que é pura intenção. A minha intenção, no fundo, é ajudar as pessoas, é levar esse conhecimento. Eu acredito que a gente vai chegar nas pessoas que precisam aprender e conhecer mais e aprender a viver saudavelmente, né? É um trabalho de formiguinha, mas que eu acho que juntas a gente vai conseguir, já estamos conseguindo, né? Algumas semanas a gente tem mais adeptos, outras menos, mas acho que é uma conjuntura também. Eu percebo, se o dia está mais frio, a gente tem menos pessoas, se tem algum evento na cidade, a gente tem menos pessoas, porque a gente divulga fortemente aqui na cidade de Porangaba, lógico que está nas redes, mas a intenção maior é aqui pelo Zoe de Porangaba, né, que é o nosso espaço local para desenvolver ações localmente aqui. Então, basicamente é isso. Aí eu passo a palavra para a Rê mesmo, porque ela que vai ter o domínio de nos ensinar um pouquinho a conseguir falar não. Eu digo isso porque eu tenho uma dificuldade imensa de dizer não, assim, por mais que eu já fiz terapia, faço terapia, e é difícil falar não. Assim, em muitas situações eu penso em falar não, quando eu vejo eu já falei sim. Então é uma coisa que a gente precisa muito aprender, né? E a Rê vai falar um pouquinho como a gente conseguir isso. Então, o palco é todo seu, Rê. Obrigada, querida. Então, uma palavrinha tão pequena, né? E tão difícil de ser dita, assim, porque a gente aprende, isso é muito aprendido também. Fora que tem muito a ver com a nossa autoestima, então aquele medo de desagradar os outros, né? Então acaba falando sim, porque e se eu disser não e a pessoa não gostar mais de mim, ou ficar chateada comigo, ou, né? Então tem muito a ver com a autoestima também. E hoje em dia, que acho que antigamente era diferente, né? Antigamente, que eu estou falando, quando eu era criança, por exemplo, eu tenho 55. Então, há 50 anos atrás, os pais não tinham medo de falar não para o filho, que o filho não tinha que gostar deles, o filho tinha que respeitá-los, né? E o respeito é uma parte super importante do amor. Então, na verdade, é o gostar, né? Mas, hoje em dia, também é muita criança sem ouvir nãos quando precisa. Então, não é só
a gente não conseguir dizer não para outras pessoas. É não conseguir dizer não também para dentro de casa mesmo, né? Começar a se submeter a muitas coisas por dificuldade de dizer não, isso eu não gosto, isso eu não quero, isso eu penso diferente de você, então não vou fazer, né? Tem toda uma rede emocional ligada ao não. E vai muito do que cada um aprendeu, só que o mundo está ficando cada vez mais permissivo, entre aspas, né? Tá todo mundo cada vez com mais medo de falar não, porque parece que agora tudo pode, tudo é possível, tudo é muito individualizado também, é por isso, né? Se eu quero, eu posso. Se eu faço para mim, é como se você não vivesse mais com um monte de gente, ou que esse monte de gente não interessasse mais um lado social, né? Do que é o não que vai ajudar muita gente até, né? Mas a pessoa pensa muito mais só nela e acabou. Então, tem uma facilidade de dizer não na parte egoísta da coisa, né? Eu falo não quando é uma coisa para mim, né? Então, os outros não importam. E eu tenho dificuldade de falar não quando pedem alguma coisa ou quando solicitam. E então é muito complicado, né? Apesar de ser uma palavrinha pequena e que nem quando a Rose apresentou, ela falou, às vezes você fala, você quer dizer não, mas você quando você vê você já falou sim, e você fica com aquilo entalado ou você engole. Então, tem muito a ver com a saúde emocional e com a saúde física, porque muita gente, porque não disse não, vai engolir, mas vai atrás de comida, por exemplo. Tem compulsão alimentar porque não conseguiu dizer não, né? Não conseguiu dizer não nem para aquela comida que ela disse que não ia comer, porque ela quer emagrecer, e não conseguiu, às vezes, querendo dizer não, falou sim, e vai fazer as coisas que ela disse sim, descontente com ela mesma, né? Assim, poxa, eu não consegui dizer não, então agora eu tenho que fazer isso. Então vai juntando toda essa gama de emoções que entala de verdade na garganta e às vezes vai mesmo para o coração. E isso pode ser somatizado, então muito das gastrites do mundo aí, das pessoas que sofrem de gastrite, tem muito a ver com não conseguir dizer não, né? De engolir essa coisa de não saber se colocar, de não saber como que fala, se colocar no mundo mesmo, né? De quem sou eu, o que é bom para a maioria, o que eu não concordo mesmo, o que vai, que se eu não disser não vai. É se posicionar, é deixar claro o seu limite, né? Acho que talvez, Isso. né? O que vai me ferir se eu disser não disser não, né? O que vai contra os meus princípios, meus valores? Então, é pensar, poxa, eu não preciso me agredir, que a hora que você fala assim, querendo dizer não, você está se agredindo, porque você está fazendo o que o outro quer, mas você está se agredindo. Então, também é uma forma de autoagressão, né? De se maltratar, por isso que tem muito a ver com autoestima também, né? Tipo, eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir, e a partir daí é não, né? E se a outra pessoa não entender ou ficar chateada, paciência, né? Porque não é uma coisa que você está fazendo, a gente não está dizendo não para ir contra o outro, é para ir a nosso favor. Né? Então, também tem uma misturinha nisso aí, de que parece que você está agredindo o outro quando você não faz o que ele quer. Né? E, na verdade, a gente está se agredindo quando a gente está fazendo coisas que vão contra os nossos valores, né? As nossas crenças. Então, tem que tomar muito cuidado sempre, pensar, se você é uma pessoa que não consegue dizer não facilmente, procure nunca dar respostas imediatas, sabe? Alguém te pediu uma coisa ou solicitou alguma coisa e fala assim, eu posso te responder mais tarde?
Porque se você já sabe que, se for de cara, você não vai conseguir falar não, ou porque foi uma pessoa mais especial que te pediu, uma pessoa que você gosta muito, né? Mas então fala, se dá esse tempo, né? Nunca responde nada de pronto. Vai pensar primeiro e fala, poxa, mas o que está pesando mais, né? Por que eu não quero fazer isso? E pensar mesmo, né? Se vai me ferir ou se tudo bem. Às vezes você pode chegar à conclusão de que não, é isso que estão me pedindo, ok, eu tenho tempo, eu tenho disponibilidade, não é nada que eu vá contra meus princípios, então, ok, vou falar sim. Mas que seja consciente, né? Que o problema maior é a pessoa já chegar e ir respondendo, que nem você falou, Rose. Né? Quando eu vejo, eu queria falar não, mas quando eu vejo, já falei sim. Nesse caso também, dá para voltar atrás, também não é sentença de morte. Agora eu já disse que faço, eu vou fazer. Assim, nossa, na hora eu estava tão, sei lá, fazendo tanta coisa que eu não reparei direito, mas não vai dar para eu fazer para você. Sabe, também dá para a gente voltar atrás, porque a gente tem essa coisa também de, não, agora eu já falei e agora eu vou ter que fazer. Se você falou sim, querendo dizer não, e aí você repensou, volta atrás, liga para a pessoa ou fala para a pessoa, olha, eu falei que ia fazer, mas eu vi que eu não dá para eu fazer. Né? Tudo tem jeito de falar também, né? Porque o não também a gente aprende muito como uma expressão, parece, de briga, né? Então, não mexe aí, não vai fazer isso, parece sempre que você está brigando com a pessoa. E então a gente carrega isso muito desde a infância, né? Depende de como cada um foi criado, assim, com mais nãos ou menos nãos, fica mais difícil de dizer não. Agora, fica muito sempre o não com essa intenção de que está brigando, e na verdade não é. Então, tem um modo de se dizer a mesma coisa, né? Você tem um modo de falar não sem ser agressiva. O não parece que é muito agressivo, né? Sempre. Não vou fazer. Você não precisa falar assim, olha, não vai dar dessa vez, né? Ou eu não vou ter disponibilidade, eu estou sem tempo. Ou, né? Não precisa ter nada a ver com agressividade ou não, também, que as pessoas também falam muito, mas eu não tenho coragem, ou confunde com gratidão, né? Também, mas essa pessoa sempre me ajudou tanto e agora eu vou falar não para ela, né? Então, assim, também de não é falta de gratidão sua, depende do que te pedem, depende do que, né? Se vai contra a sua essência. É melhor você falar, não, olha, não, qualquer outra coisa que você me pedisse, eu poderia te fazer, sou muito grata a tudo que você fez por mim, quando né, esse o motivo, né? Quem me ajudou muito, eu não posso falar não. Pode também, quando for contra o que você acredita, contra, né? Ou às vezes é porque está sem tempo mesmo, ou é uma coisa que a gente não sabe fazer também, né? Tem gente que pede coisas para nós que também não dá para fazer, né? Então, tem que tomar muito cuidado dos motivos, né? Então, nunca responda uma dica e nunca responder assim de pronto. Qualquer coisa que aconteça, você pede um tempinho e fala, posso te responder daqui a pouquinho? Né? Eu posso decidir, eu tenho que ver minhas coisas, tenho que ver minha agenda, ou eu tenho que ver como é que está em casa, e daqui a pouco eu te respondo, porque aí dá tempo de você pensar, e pensar se vale a pena, se é para fazer, se é para falar não, arranja o jeitinho melhor de falar não, né? E quando for mesmo uma coisa mais agressiva, aí é não mesmo, né? Porque também, dependendo do que te pedem, não sei, a gente estava comentando aqui hoje de um caso que apareceu nos jornais hoje cedo, e assim, que uma moça que falou não para um cara que não queria sair com ele, e o cara agrediu ela, né? Então, também tem esse não que é o não definitivo, né? Nem todo não também é suave, né? Mas que a gente tem que se colocar, independente das consequências, né? De isso não, isso me fere, né? Então tem vários tipos de nãos,
e que vai depender mesmo de como cada um foi criado. Tem gente que tem muito mais dificuldade, mas normalmente tem a ver com a falta de autoestima, né? De querer agradar todo mundo, de querer ser legal o tempo todo, querer ser boazinha, né? Estou falando no feminino porque, como eu trabalho com emagrecimento, 99% dos meus pacientes são mulheres, né? Tem muito pouco homem que eu atendo. Mas tem muita gente assim, com esse medo, ou porque não se sente à altura, tipo, eu não me acho importante para dizer não para ninguém, né? Eu não fiz isso na minha vida, eu não fiz aquilo, eu não casei, eu não tive filho, eu não... Então, quem sou eu para dizer não para alguém? Como se a pessoa se sentisse meio excluída da sociedade, então ela se sente diminuída, porque o social cobra muito da gente o tempo todo em um monte de coisas. Ainda mais hoje em dia, com rede social, que todo mundo só posta grandes festas, grandes coisas, corpo bonito. Parece que ali na rede social é todo mundo perfeito, né? E isso é uma cobrança muito grande, que está adoecendo muita gente mesmo, da autoestima. Se a pessoa começa a se comparar, ela pode mesmo, e está acontecendo, dela se sentir diminuída porque ela não tem a vida X, que não sei quem posta, porque ela não viaja para tais lugares, porque ela não tem as roupas que estão na moda hoje, e ela se sente diminuída. Então, ela também fica com a dificuldade maior ainda de dizer não para alguém. Ela mesma acha que ela não é nada. Né? Quem sou eu para dizer não para alguém se eu não tenho nada de importante? Que hoje a importância está mais no ter do que no ser. E isso são valores invertidos, que não tem nada mais importante do que ser, né? Do que ser humano. Então, também tem que reparar nessa questão do não, e cada um parar e pensar, poxa, eu consigo dizer não? Para mim é uma coisa muito difícil ou não? Ou eu consigo na boa? E quando achar que é uma coisa muito difícil, tenta pensar o que tem por trás disso, né? O que eu acho que vai acontecer se eu falar não para alguém ou para uma pessoa específica? Porque às vezes a gente tem facilidade de falar não para desconhecidos e tem dificuldade de falar não para os conhecidos ou para quem mora junto. Então, o que me move, né? Por que eu não consigo, em certas ocasiões ou com certas pessoas, e em outras horas eu consigo? Ou com outro tipo de pessoa eu consigo? Para você detectar, para cada um detectar dentro de si, né? O que me dificulta? Se eu disser não, o que eu acho que pode acontecer? Qual é o medo que eu tenho? Normalmente tem um medo por trás, né? E o medo vai te mostrar o que você tem que lidar, é aonde você tem que aprender, onde que você tem que se melhorar. O medo não está aí para nos paralisar, ele está ali para a gente prestar atenção e seguir em frente, e enfrentar, né? E passar por isso e sair disso melhor, né? E sair conseguindo. Por que certas situações me intimidam, né? O que eu sinto naquelas situações que eu não consigo dizer não? Ou para certas pessoas que eu não consigo dizer não? O que essa pessoa me traz de sentimento? Por que com ela é tão difícil? Então, aí é mais uma autoanálise, assim, de você ir depois atrás disso, né? De melhorar nisso e de ver a realidade, porque muitas vezes esses medos que a gente tem, e medo é super comum e importante, porque se a gente não tem medo, é porque a gente não sente, é porque a gente não aprende, né? Então, o medo é importante a gente sentir, mas não para nos paralisar, e sim para nos impulsionar para frente, falar, não, então vamos vencer esse medo, vamos ver o tamanho dele real, e muitas vezes a gente tem um medo que na nossa cabeça é um monstro, e quando você vai desconstruindo ele, né, e vendo a realidade dele, depois fica uma coisa super fácil de você lidar, né? Parece muito difícil assim de cara falando assim,
Mas é um exercício mental, né? Tipo, não responda nada para ninguém sem ter certeza. Então, sempre pede um tempinho, né? Ah, você faria isso para mim? Ah, posso te responder daqui a pouco? Ah, você iria lá, não sei aonde, né? Ah, daqui a pouco eu te falo. Estou ocupada, ou sei lá, né? Nunca responde de pronto, sempre pensa, porque por trás da sua resposta tem alguma coisa que te move ou que te paralisa. Então, se você vê o que te paralisa, poxa, mas eu não consigo dizer não para isso por causa de quê? Aí você vai atrás disso. Então, você vai começar a lidar com isso que te impede. E aprendendo vai ficando fácil. E a gente pode começar, aliás, deve começar para as coisas mais fáceis na vida. Então, o que para você seria mais fácil de começar é que eu trabalho, né, diretamente assim com emagrecimento, com compulsão alimentar. Então, eu começo por onde sempre as terapias, né, das minhas pacientes. Logo que elas me procuram, a gente começa o quê? O foco é na comida, é no dizer não para certas coisas que ela não quer ou que faz mal para ela, mas mesmo assim ela come, porque aí é um ser inanimado, a comida, mas nós somos um só, nossa cabeça não faz essa diferenciação. Se eu conseguir dizer não para uma coisa que eu quero muito ou gosto muito, mas eu sei que me faz mal, eu também vou conseguir dizer não para outras situações. A gente não funciona assim. Com a comida eu sou desse jeito e no resto da vida eu sou de outro. A gente, se você começar a analisar, do mesmo jeito que você é numa situação, você é em outras situações da sua vida também. Então, normalmente eu começo focando mesmo com as emoções na comida, porque é uma coisa mais fácil e que a pessoa não sente que está mudando em outras áreas da vida dela assim tão bruscamente, né? Do que, sei lá, eu nunca disse não para o meu pai, então dizer não para o meu pai, para mim, é um monstro muito maior do que o que eu conseguiria enxergar, né? Então, assim, eu não vou começar a minha primeira lição de casa dizendo não para o meu pai, que vai me deixar em pânico, porque eu nunca disse. Eu vou começar dizendo não para outras coisas na minha vida que eu acabo engolindo, ou eu acabo sem pensar antes, já respondo porque é uma resposta automática, porque eu nunca digo não para ninguém, só que com pessoas menos importantes na minha vida, digamos assim. Né? Não vou começar matando o leão, vamos começar ali no gatinho. Né? E aí vai criando essa autoconfiança que você já está conseguindo em outras coisas, conseguindo em outras situações, e vamos. Alguma técnica? Eu não li o resto. Aceitar ou não? Eu não Isso, vi. para conseguir aceitar esse não, sabe? Para a pessoa conseguir aceitar que ela pode dizer não. Dela não aceitar o não dos outros, Uma, mas ela expor o não. uma técnica é essa, nunca responda na hora. Isso é técnica mesmo. Sempre daqui a pouco eu te ligo, ou já eu te respondo, ou para te dar tempo de pensar se aquilo você quer mesmo ou não, quem está te pedindo, se você pode fazer aquilo ou não, ou se você não disser não, vai atrapalhar a sua vida, porque aí você vai ter que parar suas coisas para fazer o que estão te pedindo. Então, assim, o que esse não vai me causar? Ou esse sim, né? Se eu não souber dizer não. Então, é uma técnica mesmo, eu nunca responda nada de pronto, a não ser que você tenha muita certeza, mas normalmente as coisas vão acontecendo e hoje em dia é todo mundo muito não focado, digamos assim. É muita informação o dia inteiro, o tempo todo, é celular na mão o tempo todo. Uhum. Quer perguntar? É mais uma esquiva ou uma preservação? Essa parte de você evitar, depois eu falo com você e tudo mais. Pode ser esquiva ou preservação? Preservação. Certo. Não é que você está indo da resposta, assim, que você não vai dar a resposta.
É preservação. Se eu sei que para mim é difícil falar não, e eu já me enrolei muito na vida por causa disso, por exemplo, que a gente acaba sabendo, cada um de si, né? A gente acaba sabendo, fala, poxa, eu já engoli tanto, já deixei de falar tanto não porque não consegui, e aí eu atraso as minhas coisas, ou eu deixo, sei lá, uma pessoa importante da minha vida de lado para atender outras coisas que não são tão importantes, mas que eu não consegui dizer não. Então, você mesmo sabe que você se enrola nisso ou que você tem dificuldade para isso. Então, não é de esquiva, é de preservação. Não, eu sei que se eu for responder na hora, eu vou acabar dizendo sim, ou porque eu fico com dó da pessoa, ou porque eu fico, né, ou porque eu não sei dizer não para ninguém. Então, é para preservação. Vou pensar e já eu respondo. Aí você faz na sua cabeça, tá? Isso que estão me pedindo, quem está me pedindo, o que é, eu posso fazer mesmo. Aí é você com você. E aí você pega e responde para a pessoa a conclusão que você chegou. Só que aí fica muito mais fácil você dizer não, porque você parou para pensar no resultado disso, né? Se eu não disser não, vai me atrapalhar nisso, naquilo, ou eu não quero mesmo fazer. Às vezes você só não quer. Você até poderia, mas não quer. Ninguém é obrigado também, né? Então, assumir isso também, que eu acho que a maior dificuldade ainda para as pessoas é assumir aquilo que ela realmente quer, porque as pessoas começam a achar que ela é, sei lá, eu podia fazer, tipo, tô aqui sem fazer nada, podia ter feito esse favor, e então eu sou ruim, porque eu preferi ficar sem fazer nada do que atender o outro. Né? E às vezes é uma coisa sua, de que esse não fazer nada é o olhar dos outros. Você pode estar refletindo sobre sua vida, você pode estar muito cansado e quis descansar mesmo, quis ficar sem fazer nada, que é outra coisa que muito difícil alguém que se permite isso. A gente sempre acha que é um absurdo ficar sem fazer nada, né? Por um período, por umas horas ou por um tempo, que a gente tem que estar fazendo alguma coisa. Ainda mais se alguém pediu. Eu falei não para ficar, sei lá, assistindo sessão da tarde. As pessoas se culpam muito. Então, o dizer não traz muita culpa, né? Ainda mais quando você não tem um bom motivo. Se tipo, não, é que eu tô, sei lá, doente, é um bom motivo. Agora, é porque eu quero ver TV, a própria pessoa se sente mal de estar dizendo não, sendo que ela não tem mais nada assim. É porque ela quer ver TV, né? Então, traz muita culpa. As pessoas também têm isso de não conseguirem se permitir se dar coisas, né? Durante o dia, ou um dia que aconteceu de ter um tempinho sobrando e quis ler um livro, né? Não tem problema, mas olha que em 30 anos de consultório é muito difícil eu ver alguém que fala, eu fico assim, quando eu não quero, tudo bem, eu fico no sofá na boa, vendo TV, muito difícil. Elas até ficam, mas se sentindo culpada, eu devia estar fazendo alguma coisa. Tem, sei lá, nem que for lavar louça, sabe? Então, a louça está lá na pia, eu estou aqui deitada no sofá vendo TV. As pessoas são muito criadas assim para sempre estar servindo também, né? Sempre estar fazendo alguma coisa, sempre estar sem descanso. Descanso é à noite, olhe lá, para dormir, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria Quem tá perguntar assistindo? aqui. Eu queria perguntar, porque você falou, frisou bastante no começo, que muita gente diz não quando tem autoestima baixa. E nesse caso, qual a estratégia para começar a dizer sim e como ela lidar com esse sentimento do dizer sim? Entende? Porque é muito difícil quem diz não por autoestima baixa. E como que ela vai lidar com isso? Esse enfrentamento, eu vou começar a dizer sim. É um enfrentamento, acho, muito difícil. Como lidar com isso? Assim? Nesse caso de autoestima baixa, da pessoa se sentir diminuída perante os outros,
primeiro vai ter que lidar com a autoestima, terapia, ela aprender a olhar para ela, ver o que ela tem de bom, começar a se dar qualidades, né? O que também nem sempre é bem visto, porque senão fala assim, você é metida, né? Tipo, eu acho, sei lá, meu cabelo bonito, eu acho meu corpo bonito. Olha como você é metida. Você pode reparar que a humanidade é assim, não são só os brasileiros, não, né? Se você conta uma desgraça ou você fala o que você detesta em você, tem um monte de gente ouvindo. Você vai falar alguma coisa boa que você fez, olha como você é metida, né? Tipo, sei lá, quero ajudar as pessoas a terem mais informação sobre coisas que elas não têm normalmente. Não, você já virou assim, tá se achando, né? Agora, se você contar desgraça, vai ter uma multidão te escutando, né? Então, assim, a pessoa tem mesmo que, aí é cuidar da autoestima primeiro, porque senão ela não vai conseguir dizer não. Mas quem não vai fazer terapia, ela pode começar pelos nãozinhos, os nãos menorzinhos, aqueles que ela para ela mesma para pensar e fala, não, para isso aí eu acho que eu consigo dizer não, né? E não pro não mais pesado para ela, assim, ou com uma pessoa, né? Então, é fogo, tem que tratar da autoestima. Não tem pensar jeito. no impacto daquele não. Então, primeiro, se ela vai aguentar a reação daquele não. É verdade. E tinha uma outra questão aí que eu não consegui ler. Acho que Eu estou com uma dúvida. Então, eu queria saber, você tem mais experiência para falar disso, eu gostaria de saber da sua parte. Eu estou estudando teoria psicanalítica e tudo mais, e a gente entrou um pouco na perversão do setting. E eu gostaria de saber se isso entra no TCC também, eu acredito que sim, né? Sobre o impor limites e tudo mais. E eu gostaria de saber como foi lidar com alguns pacientes que tentam, às vezes não é nem por querer, mas ser um pouco invasivo com o psicólogo e você tentar impor esse limite falando não e com a responsabilidade ou medo de também perder essa pessoa. Uhum. Como é que ele lida? Como lidar com isso, os pacientes? Uhum. Olha, é que é muito complicado, que tem casos mais graves mesmo, né, de coisas mais sérias, mesmo de abusos de infância, que aí o dizer não ficou muito, 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 muito mais difícil e vai demorar mesmo com terapia, né? Fazendo terapia, mas vai ser uma coisa que tem que ir bem devagar. E tem casos mais simples, que é só da pessoa querer agradar mesmo, né? Achar que não vai conseguir, quer dizer, que para aprendeu muitas vezes de que para ser gostado você tem que falar sim para todo mundo, senão não vão gostar de você, né? Então depende de cada caso, mas normalmente tem que ir começando pelo que é mais fácil para a pessoa, né? Pelo que é mais simples e não pelo mais difícil. Assim que a TCC lida assim, né? As técnicas. Você vai indo do mais simples para o mais complicado, porque aí você vai pegando autoconfiança nesse processo. De forma gradativa, Né? Você conseguiu lidar com uma situação, é gradativo. Você Entendi. conseguiu lidar com a estima, fala, então eu consigo mais uma, né? Certo. Normalmente lida assim. Agora tem casos bem complicados e que haja tempo aí de terapia, porque mas aí é individual, né? Mas a técnica é a mesma. Tudo bem. Obrigado, tá? Estou com dúvida. Tem alguma pergunta? Mais alguma dúvida, pessoal? Se alguém tiver alguma, né? Que normalmente é assim, a gente vai indo do mais simples para o mais complicado. Como desvincular as pessoas que sempre receberam sim sem parecer um vilão?
Então, esse é um outro problemão que as pessoas têm. Fala assim, mas eu nunca falei não para essa pessoa, e agora? Como é que eu falo? Como é que eu faço? Porque as pessoas vão estranhar. Porque, na verdade, as pessoas tratam a gente como a gente dá liberdade para sermos tratados. Então, é que nem a Rose falou, é aprender a impor limite. E tem muita gente, se você foi aprender, sei lá, impor limite com 40 anos de idade, até os 40 estava todo mundo achando você ótima, maravilhosa, por quê? Porque você fala sim para tudo, né? Então, vai ter que ter essa força, porque vai entrar em conflito, e tem pessoas que não aceitam um não, quando você nunca deu, então que vai, tipo, te confrontar, né? E vai falar, poxa, mas você nunca fez isso? Então, pois é, mas agora isso que você está me pedindo eu não posso fazer, a gente pode ver outra coisa, outra hora, uma outra coisa que você precise. E aí é força, né, interior de autoestima para lidar com isso, mas muita gente gosta de muitos porque só falam sim. Ela sempre falou, então o dia que a pessoa sempre falou sim, fala não, arranja uma encrenquinha aí, mas é tudo que você trabalha falando de um jeito mais doce, explicando, né? Eu andei revendo as coisas, falar assim o tempo todo estava me fazendo mal, eu estava deixando de fazer minhas coisas. Você pode se explicar, né, de uma forma legal e que se quem gosta mesmo de você vai aceitar e vai achar até bom, porque vai ver que você está melhor, que você está colocando uns limites que estão te ajudando. E tem gente que vai se afastar. Mas se a pessoa se afastou porque você deixou de dizer sim, ela só estava perto de você enquanto você fazia tudo que ela queria. Então, também tem que pensar se era uma boa essa amizade ou essa relação ou relação de trabalho, né? Que o primeiro não que você fala, a pessoa vai embora. Então, eu acho que, na verdade, você se livrou de alguém aproveitador do seu lado, né? Ou perto de você. Então, tem que ter essa confiança também, essa consciência. Eu não estou fazendo pelo mal do outro, né? Eu não vou falar não para o mal dele, eu vou falar não para o meu bem, né? E que não vai fazer mal para ele, né? É ter certeza de que o motivo é o certo, né? O motivo é o certo, de que eu estou fazendo para o meu bem. E quando essa relação é mãe, assim, pai, tem uma relação muito forte, próxima, que não dá para desvincular, né? Normalmente no começo eles reclamam um pouco, vem aquelas frases, sabe? Nossa, você está mudada. Que mudança, não estou nem te reconhecendo. Né? Não estou nem te reconhecendo. Mas depois aceitam. Ou tiram sarro, falam, tá ficando brava agora, sabe? Tipo, essa coisa de família. Fala mal da terapeuta. Eu falo para todos os meus pacientes, quando começarem a me xingar, é que você está indo bem. É que você está no caminho certo. Fala, aquela sua terapeuta que deve te falar coisas que você... Eu falo, então você está no caminho certo. Mas família mesmo, normalmente aceita. No começo reclama, porque também estavam mal acostumados de você estar sempre disponível, né? Mas depois aceita, né? O pior é quando é alguém, sei lá, relação de trabalho, ou muitas vezes é relação de marido e mulher, aí é complicado. Mas aí tem que lidar de uma maneira mais suave aí para ir, sei lá, se não quiser acabar em separação, né? Porque porque de um desse, porque é um abuso também, né? Abuso não é só sexo, sexual, coisa. É um abuso também se a pessoa está com você e só te sobrecarregando o tempo todo, você que faz tudo, você que, né? E normalmente uma relação assim é uma relação abusiva, e quando você descobre e começa a falar não, a tendência é acabar. Só que também não sei se é uma má ideia acabar com um tipo de relação abusiva assim, eu acho que nem é uma grande má ideia. Ou o outro vai ter que mudar
Porque ele também conseguia tudo de você, porque você não sabia falar não, né? Uhum. Então, na hora que você consegue, aí tem que... E não dá, terapia é uma coisa também que depois que você enxerga alguma coisa na sua vida e toma certas atitudes, não dá para fingir que não viu mais, não dá para ser igual como era antes. Aí fica Né? tudo mais transparente, né? Não, e você viu, você pode tentar fingir que não viu, mas você viu, não tem como, né? Você não consegue viver fingindo depois. É porque até tenta, antes tinha uma venda, né? E depois você começa a ficar tudo transparente e você não tem como não... Está explícito para você, né? O Gabi colocou uma pergunta aqui, que há pessoas que sempre procuram discutir, mesmo tendo o sim ou não. Como lidar com pessoas assim? Com os briguentos, né, Gabi? É isso que você quer dizer, né? É não entrar na mesma vibração deles. Mesmo que eles queiram discutir, é não discutir. Né? Ou pelo sim ou pelo não. Mas, assim, se você já sabe que a pessoa é desse tipo, ou concorda, quer dizer, finge que concorda e deixa para lá, porque eu tenho feito isso de você sabe concordar. que a pessoa não vai mudar de opinião, Uhum. então deixa. Por isso, você continua pensando do seu jeito. Uhum. É isso que eu tenho feito. A pessoa vem, ela questiona algo para mim e eu sei que se eu falar não, ela vai falar, mas como assim não? Se eu falar sim, a pessoa vai falar, como assim você concorda? Daí eu falo, tá bom, então, é isso que você falou. Mas você não vai opinar? Eu falo, não, tá bom, é isso. Daí a pessoa fica brava, às vezes também com esse tá bom. Daí eu falo, tá bom, então, que você ficou bravo com isso. Daí eu me retiro do lugar. É Eles para ficam evitar mais conflito. bravos Qual que é a até forma se da você não dá palpite. Eu não escutei, você pode repetir, por favor? Então, eles ficam bravos até se você não dá opinião nenhuma. Né? Não tem saída, né? Quer arranjar um encrenca, na verdade. Sim, esse Então, é o objetivo. Não entrar nessa mesma energia da pessoa. É tipo assim, eu não vou brigar pelo que não tem porquê. Né? Você já respondeu o seu sim ou o seu não, e é só não entrar na briga. Responde sempre de forma suave, que aí a gente desmonta a encrenca do outro, né? Que o encrenqueiro, ele quer que a gente né? Ele quer te provocar, ele quer provocar uma discussão. E se você não entra na dele, não tem, né? Não tem discussão. E tem gente que é muito engessada no modo de pensar, né? Tem gente que fala assim, eu sou assim e pronto. Né? Eu penso assim e acabou, tipo, é o certo. E você vai discutir como com uma pessoa dessa? Não tem o que discutir. É deixar ela viver do jeito que ela acha que é bom para ela, né? E você vai fazer suas coisas. Eu acho que ser engessado em qualquer assunto, qualquer coisa, é não crescer. É não crescer como ser humano, é não evoluir. A não evolução é o engessamento, né? Eu acho que se hoje eu penso de um jeito e você me conta uma coisa agora e que eu acho a sua ideia super legal, a partir de agora eu vou começar a usar a sua ideia também. Por quê? Porque eu achei legal, porque eu achei que serve para a minha vida. Isso é crescer, né? É ouvir ouvir os outros e ver o modo que eles vivem, e se te servir, você usa, qual o problema? Não, eu sou assim e acabou. Não vou mudar, né? Nasci assim, morri assim, vou morrer assim, né? Vou crescer assim, vou morrer Gabriela. assim. Gabriela, né? Gabriela. E chega a ser burrice, né? Sim. Tem aquelas pessoas que falam, não mexe comigo que eu viro bicho, achando que é bonito, né? Virar bicho. Com orgulho ainda, alguns falam, né? Com orgulho. Tipo assim mesmo. Quando alguém vem mexer comigo, vocês nunca me viram bravo. Tipo assim, achando super legal ser estúpido, ser grosseiro, ou, né, arranjar encrenca. Não sei, muito não entendo bom. isso. Não dá para compreender, né? Estar com a cabeça sempre aberta. É constrangedor para quem ouve, né, Gabi? Tipo, a gente fica constrangido pelo outro, né?
Tem mais alguma pergunta, gente, para a Rê desse tema? Que acho que se a gente ficar aqui, a gente vai longe, né, Rê? É tão longo e tão bom. Ah, porque é tantos nãos. Sim, em tantas situações, né? Tantas direções que ele pode ter, né? Eu tenho E uma dúvida. consequências emocionais, né? Então, Às tem uma pessoa que eu Às vezes é convivo, difícil receber um não também, né? né? É, Então, tem uma pessoa que eu convivo que, tipo assim, tem trabalho em grupo, convive e tudo mais, tá sempre ali, sabe? E vamos supor, nós três aqui, que estamos com a câmera ligada, e vamos colocar no lugar dessa pessoa. A Rose e você fazem algo e eu faço essa terceira coisa. No final, as coisas que vocês fizeram tiveram mais relevância para o trabalho, vamos dizer assim, para o projeto, para o que a gente fez. Só que eu não vou aceitar isso e eu vou falar, não, a minha parte foi a mais importante, eu que dei a ideia para vocês, sendo que eu, muitas vezes eu nem falei nada, só estou incluso no grupo, entendeu? E eu convivo com uma pessoa assim, que ela não aceita e não dá os créditos para os outros. Ela quer se colocar acima como a pessoa que, sabe, o rei, entendeu? seu destaque. Mesmo que não seja, que Isso, todo mundo sabe que não é, sabe? Uhum. Mas se todo mundo sabe que não é, você não precisa fazer nada. Deixa ele falar, deixa a pessoa Que às falar. vezes chega a ser incômodo, sabe? Tipo, a pessoa não se toca, não sei. Mas o tempo mostra, acho que não precisa fazer nada, né, Rê? E é um grupo, né? Se tem mais gente, os outros também não falam nada, né? Deve incomodar o grupo todo, né? Incomoda. E Só que não aceita às mais vezes fazer fala, trabalho mas. em grupo com essa pessoa. Só que essa pessoa, às vezes, tipo, ela não. Mesmo que as pessoas falando e tudo mais, de primeiro momento ela finge que compreende, fala, tá bom, não sei o quê. Daí depois tem alguma outra oportunidade, vai lá e continua fazendo a mesma coisa, de tipo, não, é tudo por causa de mim, né? Tá tudo dando certo aí por causa de mim, né? Por causa... E tipo, explícito é isso, sabe? Não é por causa de Agora, vocês, é por causa de mim. mas agora que você já sabe que essa pessoa é assim, é falar não. Quando falar, posso participar do seu grupo? Você fala não. Simples assim, né? Aprender a falar não para ele ou para ela. Não sei. E uma coisa interessante é que a Rê ia colocar, né? É a sabedoria da gente ouvir o não também, né? Que a gente tem que ter uma boa sabedoria na hora de aceitar o não do outro, né? Porque o outro não é obrigado a falar assim para a gente, né? E nem porque ele disse não para a gente, ele gosta menos da gente, né? Eu acho que isso é uma coisa, acho que se a gente tivesse que fechar duas dicas assim do dia aí com a Rê, não sei se eu estou certa, a Rê me corrige, do meu aprendizado de hoje com a Rê. Nunca responder de pronto, porque eu sou muito de dizer sim. E aceitar o não, porque nem sempre o outro pode te dizer sim, né? Então a gente tem que aceitar o não sem mágoa, sem rancor, entender que o outro tem o direito de falar não para nós, né? Principalmente quem fala muito sim para todo mundo, é mais difícil ouvir um não, porque fala assim, poxa, eu faço tudo para todo mundo, e agora não vão fazer para mim, né? Mas fica aquela relação de cobrança, por isso que a gente tem que fazer de coração quando a gente quer e pode, e não fazer esperando alguma coisa em troca, esperando que gostem de mim, ou esperando qualquer coisa. A gente tem que fazer porque a gente quer, porque a gente pode. Então, por isso que tem que parar um minutinho e pensar, eu quero fazer isso, eu posso fazer isso. E sem esperar nada em troca. A gente tem até uma frase aí no Zoe, né, Gabi? Aí na parede do Zoe tem uma frase assim, ame sem esperar nada em troca, porque a gente tem que amar, fazer, se doar sem esperar nada em troca, porque se a gente esperar, a gente pode se frustrar, né? Então, acho que é bem isso, aceitar o não, né? A verdadeira gratidão, que todo mundo fala, tá tão na moda, né? Gratidão, tá na moda. Não é todo mundo. Tem gente que fala, mas não sente. Da boca para fora, gratidão, né? Não é dita. Da boca para fora. Então, quando a gente faz alguma coisa para alguém, por alguém, ou numa situação, nós temos que fazer porque a gente quer, porque a gente pode, porque a gente sabe.
sem esperar nada em troca, porque muito dessa frustração quando você recebe um não é porque você fala, poxa, mas eu faço tudo para todo mundo e agora não querem fazer para mim. Porque a gente criou uma expectativa que daí a não correspondência gera uma frustração enorme. Então, é assim, a gente pergunta também para os outros, né? Não custa. Fala assim, o não a gente já tem, se a gente não perguntar nada. Sim. Né? Se eu não perguntei, eu já tenho o não. Então, eu vou perguntar, eu tenho 50% de chance de falarem sim ou não. Né? Mas, assim, sempre tento, se você precisa, também o modo que a gente pede as coisas e a importância que a gente dá. Né? É todo um conjunto de que não é uma coisa assim, sim ou não, né? São pessoas, são situações, é tudo mais complexo, né? Sim. Por isso que é bom parar e pensar primeiro. Falar, não, pera um pouquinho, posso te responder daqui a pouco? Hoje em dia é tudo WhatsApp, não precisa nem falar, você só escreve, já já te respondo. Sim, verdade. A Lê colocou que ajuda também a aprender a receber o não, né? Nossa, tem mais alguma pergunta? Oi, ajuda essa autoanálise também, né? Por que é difícil eu dizer não para alguém? Então, ajuda você a se conhecer melhor, né? Por que para mim é difícil? Para o outro né? Também é difícil, se para mim é difícil, né? Não é só para mim, né? Uhum. Mais alguma pergunta? Acho que não, o pessoal está caladinho, mas eu e o Gabi, a gente sempre cheio de perguntas. Eu achei fantástico e enriquecedor, assim, para mim foi excelente o tema de hoje. São tantas situações, né? Tantas. Sim, nossa, muito produtivo, eu achei excelente, assim. Mais alguma pergunta, gente? Podemos encerrar, que acho que já deu a nossa hora. Pois vai para o YouTube. Quem não assistiu inteirinho. Uhum. Gente, obrigada pela presença de todos e muito, muito obrigada. Rê, foi enriquecedor para mim, pelo menos sem palavras para agradecer. E obrigada por todos que acompanharam. Daqui 15 dias é a Letícia, daqui um mês eu estou de volta. Isso, obrigada, gente. Boa tarde para todos. Bom tchau, friozinho querida. Aí aqui também. Tchau, tchau. Tchau.